Lina, e eu vou falar o seguinte, essa manifestação de domingo, ela saiu, sabe por quê? Tem duas pessoas que são responsáveis por ter acontecido essa manifestação de domingo. Uma é o Silas Malafaia e a segunda é o Ricardo Nunes. Só! Pois é. O Bolsonaro veio, claro, foi a estrela, mas a manifestação só aconteceu por conta do Silas e do Ricardo Nunes. Lina, e eu vou falar o seguinte, essa manifestação de domingo, ela saiu, sabe por quê? Tem duas pessoas que são responsáveis por ter acontecido essa manifestação de domingo. Uma é o Silas Malafaia e a segunda é o Ricardo Nunes. Só! Pois é. O Bolsonaro veio, claro, foi a estrela, mas a manifestação só aconteceu por conta do Silas e do Ricardo Nunes. Isso não teria acontecido, não. Ninguém teria mobilizado, organizado, feito, conseguido financiar. Tem coisa que não sabe. Porque pensar que os deputados doaram assessores. Não! É o exército de duas pessoas, o Silas, o Ricardo Nunes e quem coordenou, fez toda a coordenação de imprensa, etc., Fábio Weingarten. Tirando esses três, ninguém moveu uma palha para ajudar. Acredito. Só veio. Acredito. Só veio. Acredito. Eu sei porque eu vi de dentro. Vi quanto custou, de onde saiu, quem pagou, quem levou o quê, quem contratou o quê, quem contratou acolá. Mas é triste. É triste. E é por isso que eu dou mais valor ao povo. Porque o trabalho do povo está sendo melhor aproveitado pela esquerda. No final das contas. Porque se esse projeto de indulto sair, isso vai ser uma desgraça. Por que o STF tende a aceitar? O STF tende a aceitar o indulto do Lula? Por quê? É bom para eles. Porque é ótimo para eles. Vai acabar essa pressão no Legislativo por impeachment de ministro Supremo. E vão fazer aquilo. Talvez o único que não engula é o Alexandre de Moraes. Agora, eu queria colocar uma luz de otimismo aqui em cima do que a Ana Paula falou. Porque ele cospe? É o seguinte, você falou uma coisa importante, Fábio Nato, que a gente não pode deixar enterrar o debate sobre as ilegalidades cometidas pelo Poder Judiciário. Isso é o mais grave. Mas não pode, concordo. Agora, vamos olhar um pouquinho de otimismo também. A gente só está discutindo hoje indulto, anistia, o PT está falando nisso, a Gleisi Hoffmann está falando nisso, porque o Luiz Fux abriu a boquinha dele lá no julgamento. Quando a gente falou aqui que, olha, é pouquinho, ele colocou um dedo numa ferida que questionou a dosimetria das penas. Porque a estratégia do Alexandre de Moraes era passar o rolo compressor, esmagar todo mundo e a gente não estaria nem falando uma vírgula aqui sobre indulto. Exato. Como o Fux questionou e colocou o dedo numa ferida, e isso tende a crescer, aliás, informação de hoje, o Fux liberou de novo para julgamento o caso da Débora. Deixa eu já trazer aqui, você já continua. Ontem, né, o ministro Fux, foi ontem. O Fux, ele concluiu a análise do caso da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos e devolveu o processo para a primeira turma do STF. Com isso, os ministros retomam o julgamento em sessão virtual, que acontece, né, Alemão, no próximo dia 25 de abril. Vale lembrar que o relator Alexandre de Moraes votou pela condenação de Débora a 14 anos de prisão, e o ministro Flávio Dino o acompanhou. E é o que eu temia, viu, Luiz Arthur Nogueira? Vai voltar agora. Lembra que eu falei quando ela foi solta? Eu falei só faltava ela ser julgada e ser presa na véspera do Dia das Mães. Ele tinha 90 dias, né, para analisar, fez de forma relâmpago, né? Isso é tudo muito estranho. Mas o fato é o seguinte, ele botou o dedo na ferida, o debate veio à tona, então vamos olhar com otimismo mesmo. Se a saída foi esse tal desse indulto aí, é o que a Ana Paula falou. Qual vai ser o nosso próximo passo? Exatamente. Né? O contra-ataque. E esse é o jogo político. Se o Lula vai sair como herói, não vai sair, tanto faz. A gente tem que ter estratégia para o dia seguinte. Qual é a estratégia? Então, tem que ter. E tem tempo, mas é que tem para estudar mas isso. Você quer ver uma coisa? Os ministros, sem lhe interromper, perdão, professor, se eu fosse os ministros, eu apoiaria a anistia. Por um simples motivo,
que atinge a eles. Exatamente. Eu sou contra Eles a são anistia por beneficiados. isso. Mas tem um detalhe. Eles próprios já falaram que não tem como permitir uma Dentro da história anistia, muda. que não tem como permitir a anistia, parte deles já falou, porque não pode ter anistia para algo que não foi julgado. Eles próprios falaram, então, certo, se você está dizendo assim, vamos tocar essa ilegalidade. O indulto para eles é o que tem de É o melhor. melhor caminho. É o melhor caminho para Eu eles. não estão sei utilizando- por que ninguém está discutindo revogar os artigos do Código Penal do golpe de Estado. Porque isso está certo. Por quê? Porque isso é Eu vou te correto. comentar. Isso estava no PL 5793. Sabe o que nós recebemos ontem? Olha, vamos fazer um substitutivo aí um pouco mais enxuto para poder negociar na Câmara. Então, o enxuto seria, revoga o artigo 359L, anistia. revoga, pronto, acabou. Enxutíssimo. Cadê a Revogam-se os seguintes artigos, 1, 2, acabou. Cadê as lideranças na Câmara para fazer isso? Não tem. Exatamente por isso que você estava falando. É algo positivo? Por exemplo, me confirma que esse recuo do Fux decorreu por causa, talvez tenha decorrido por causa do trabalho do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ele pode ter ficado, opa, o negócio foi de muito além. Professor, mas o trabalho do Eduardo Bolsonaro faz parte do Faz trabalho parte, da direita. Faz parte, mas É um o nosso conjunto. problema não é apenas o Eduardo Não, Bolsonaro. Nós temos que ter um conjunto de Onde é líderes que que tem uma Eduardo caiu estratégia nessa? montada. Onde é que o Eduardo apareceu Por causa nessa de tudo conversa que eu não vi? Por causa de tudo aquilo que foi feito lá para pressionar ministros do pressão Supremo. está dando resultado Ou você indireto. acha Não, que sem isso não pode dúvida, ter é encaraçado claro. ele? Não, Exato. De atores. Olha, eu sou de preocupação- discordar da atitude, mas esse movimento do Eduardo Bolsonaro, eu achei um movimento muito sábio. Mas sabe qual é o detalhe? Para mim, o que não me desagrada, e eu posso ficar antipático com relação a isso, eu estou cansado com o discurso centrão. Ponto. Não dá mais para dizer, vamos negociar, que é um processo de longo prazo. Vou te dizer o que acontece. Pessoas morrem eu não tenho discurso lá na centrão, cadeia. não. Se você Não, não tá me estou dizendo. acusando Não, disso, não, é. se você sentiu, não foi para você que eu falei isso. Eu falei para os líderes do centrão. Eu acredito foi que para eles que eu falei. os Que líderes você da não é direita uma estão liderança do centrão. trabalhando. Você não é uma liderança do Mas é centrão. porque eu Falei vejo pra o eles, trabalho eu tá? vejo o trabalho do Van Hatten, eu vejo o trabalho do Nicolas, do Eduardo Bolsonaro, do próprio Jair Bolsonaro. Eu vejo o trabalho de entendeu? todos eles também. Então, assim, e eu Mas não vejo adianta isso só como uma eles. reação da esquerda, a Não fala da adianta Gleice só Hoffmann. eles. O nosso problema é como enfrentar esse centrão para obrigá-lo a fazer. Exemplo, passou com 259, já tem 259 assinaturas Sim. para dar o regime Mas de sabe por urgência. sabe por que passou o número? Porque ontem não tinha chegado o número. Chegou ontem Aí o que faz? Aí a imprensa independente Sim. esgarça quem é que não votou. Aí fala assim, Ciro Nogueira, aí Maria, aí Guilherme Múcio, aí coage começa a esgarçar. Mas tem um porque detalhe. todos eles enganam esses líderes que estão Mas, Fábio, trabalhando. tem um detalhe, que foi que a gente conversou ontem. Ele passou o pedido de urgência, mas o pedido de urgência não significa que será votado. Para isso depende de ser pautado pelo presidente. O que o presidente da Câmara vai fazer? Simplesmente colocar outros pedidos de urgência e colocar lá embaixo, Exato. dando tempo suficiente para negociarem a estratégia do indulto. E outra, esse que é o a problema. anistia, a gente tá na navalha na anistia. Porque a única coisa certa a fazer é revogar os dois artigos. Exato. Não Que é a única tem coisa outra. certa. Eu escrevi lá e eu Você escrevi revoga, 23. pronto, acabou. É que é automático. Você revoga a lei, você revogou a pena. E retroage é automático. A anistia não. Alexandre de Moraes ele tem que olhar caso por caso e ver se aplica. Nós estamos falando de mais de 1.600 ações E penais. se um partidinho judicializar? Exatamente. Não, é, a anistia. Agora, a revogação acabou. Revogou, está revogado. A de Não 70. tem, não tem ação de inconstitucionalidade de Sim, revogação de sim, tipo exato. penal? A anistia de 79, ela sofreu uma DPF, a DPF 153. Sabe quando que o STF julgou definitivamente? 2010. Agora ela está sendo revista pelo Flávio Dino. Por quê? Porque atingiu os militares. Exato. Protegeu os militares que agiram naquele momento de disputa política. Todos esses casos que eu relatei aqui foram disputas políticas. Está na hora da gente amadurecer. Eu só queria fazer a última colocação em relação à questão do vice da Câmara. Até agora a gente está avançando de uma maneira regular. A hora que você trai politicamente, você passa para o irregular. Se nós fizermos isso, vai vir mais rápido a revolta deles e talvez esse indulto saia. Bom, deixa eu ir ao... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda
que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.